agradecer a oportunidade, né? É uma grande responsabilidade. Eu agradeço ao convite e a confiança, né? Primeiramente a Deus, até pela minha saúde, pela minha vida. Na quarta-feira, eu já tinha até confirmado que eu ia vir aqui para a igreja, e eu tomei um banho de chuva gigantesco. E aí, quando foi ontem, minha voz estava nem saindo, né? Eu fiquei preocupado. Deus, me ajuda, me abençoa aí, para que eu possa, né, ter voz para falar. E aí Deus me respondeu: quem me disse que é a sua voz que eles vão ouvir? Glória a Deus. Então, assim, eu sei que vocês estão vendo aqui um cara em cima do altar de 1,90m. Estou curioso para saber o que ele quer dizer, mas eu espero que vocês não olhem para essa pessoa, para o mero mortal que eu sou, e sim para a palavra que eu vou deixar, tá bom? Eu peço para os irmãos abram a Bíblia no livro de Mateus 22. Mateus 22. Versículo 34. O título diz: o grande mandamento. Uma palavra bem popular, a pastora já deu até uma indireta no início, né, da abertura. E a palavra diz assim, versículo 34. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceu sobre os seus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, como é fácil fazer o difícil e como é difícil fazer o fácil. Vou repetir para você. Como é fácil fazer o difícil e como é difícil fazer o fácil. Se a gente for pegar lá no início da Bíblia, né, lá em Gênesis, era uma regra simples. Eles tinham todo o paraíso, eles tinham uma simples regra, que era não tocar em um fruto. Como o fácil é difícil. E eles caíram. E aí, se a gente for pular na Bíblia, né, mais para frente, Moisés, né, com sua sabedoria, guiado por Deus, ele escreveu os 613 mandamentos na Torá, né, que é a lei de Moisés. E aí, se você for avaliar 613 mandamentos, nossa, é muita coisa, gente. Ajuda aí, né? Ajuda Deus. E Deus ajudou sim. Deus escreveu com os seus próprios dedos, né? A Bíblia diz assim, que ele escreveu com os seus próprios dedos em duas tábuas, né, de pedra. Escreveu 10 mandamentos. Já facilitou, né? Já facilitou, pelo menos ali 10 e tal. Mas está difícil ainda. E aí veio Jesus e trouxe essa palavra, resumida em 2 mandamentos, nos quais dependem toda a lei e os profetas. Aleluia! Deus. Quem disse que os fariseus não sabiam os 613 mandamentos? Eles sabiam de cor. Certeza que eles sabiam. Eles queriam testar, eles queriam brincar. E Deus, né, em toda a sua sabedoria, a resposta de Jesus sempre foi, né, conduzida como uma espada certeira, né? E aí ele respondeu isso. E se a gente for avaliar, amar a Deus sobre todas as coisas, só são 2 mandamentos. E não é nem 2 mandamentos. Se for pensar bem, ó, vamos ler aqui de novo. Ó. Ele fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas, né? E aí ele fala assim, no 39, ele fala assim: e o segundo é semelhante a este. Então, assim, o outro já é o primeiro mandamento e grande mandamento. Então, só um mandamento, gente. Como é fácil servir a Deus, né?
como é difícil o fácil. E tem gente que não sabe amar nem a si mesmo, né? Como é que vai amar o próximo como a si mesmo, porque ele não conhece. E aí não é preciso ter graduação, não é preciso ter doutorado, dinheiro, não precisa ter muitos seguidores no Instagram, nada disso importa. Qualquer pessoa pode ser um cristão de excelência seguindo essa simples regra, esse simples de Deus. Mas como é difícil esse simples, né? Muito difícil. E aí, se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, se a gente for avaliar, a gente vai querer conhecer melhor a Deus. Se a gente conhece a Deus sobre todas as coisas, a gente quer ficar mais perto. Se a gente quer amar, a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente aceita Ele como o único e verdadeiro Senhor da nossa vida. Então, um simples mandamento, uma coisa tão simples, mas o simples, como eu falei, como a pastora também na abertura falou, esse simples é tão difícil, né? E aí, se a gente aceita Deus como nosso único e verdadeiro Senhor, a gente também não aceita todas as coisas do mundo da mesma forma. Então, esse único mandamento, ele traz uma transformação em toda a vida da pessoa. E aí, todos os mandamentos lá trocentos, você, nossa, será que eu vou conseguir decorar isso? Tudo isso se resume a um só, nessa simplicidade. Seguindo esse mandamento, né, você está debaixo do 613 da lei de Moisés. Mas como é complicado, né? Como é complicado. Quando eu decidi fazer faculdade, foi uma decisão simples. Eu entrei no site, conversei com uma pessoa, a pessoa me indicou uma faculdade, eu vou fazer a faculdade. Eu decidi, foi uma decisão simples, boba, mísera, né? Mas, depois dessa decisão, começaram as batalhas. E aí eu lembro muito bem do sábado antes da aula, ia começar na segunda-feira a minha primeira aula na faculdade. E aí no sábado eu me atrasei no trabalho, vesti a roupa social, eu trabalhava no boliche, e eu saí com essa roupa social e estava tendo um evento. Olha só, artigo, tudo contrariou para que eu estivesse num momento que estivesse passando duas pessoas, eles me viram com a roupa social, pensaram que eu tinha dinheiro, não tinha nada, a minha carteira estava vazia. Mas eles levaram a minha carteira. E aí eu não tinha meu vale alimentação, não tinha minha passagem, não tinha nada. E aí o meu primeiro dia de aula foi um dos dias mais difíceis da faculdade. Eu passei por TCC, passei por tanta coisa, mas o primeiro dia para mim foi muito difícil, por conta dessas adversidades que eu enfrentei. E aí, se eu for avaliar também, quando eu decidi casar, foi simples, né, amor? Uma perguntinha, né? Você quer casar? Quer. Simples, gente, tão simples. Mas aí, depois, no lombo. O que é simples, duas pessoas morando na mesma casa, não é simples, é natural, simples. E todo mundo é preparado a vida todinha, se você for avaliar. Quando você é criancinha, já está sendo preparado para esse momento que é o casamento. Mas essa decisão simples não é tão simples. Ela traz sim os seus desafios. E eu Glória a Deus. Gostaria até é um momento de alegria para mim, porque tem 2 anos, no dia 9, né, de dezembro agora, vai fazer 2 anos que a gente encerrou um propósito aqui na igreja. Quando a gente chegou na igreja, a gente estava totalmente quebrado, destruído, né? Nosso casamento estava num clima tenso. E aí a gente começou um propósito dos pastores, ainda era lá na outra igreja, e faz exatamente 2 anos que esse propósito terminou. Por que eu estou contando isso? Para mostrar que, para quem está ali olhando, é um casal bonitinho, mas a gente também tem os nossos desafios, a gente também tem as nossas batalhas, e que uma simples decisão não é tão simples assim, né? Como é fácil, gente, escolher a porta estreita. Tem 2 portas na sua frente e você escolhe
escolhe a porta estreita simples, fácil. O difícil é passar. E aí, para passar, para atravessar a porta estreita, você vai ter que deixar coisa para trás. E essa hora aí que é a hora difícil. O que você tem que deixar para trás? O que você tem que abrir mão? Glória a O que você Deus. tem que abrir mão hoje para estar mais na presença do Senhor, para escolher essa porta estreita? Eu, no encontro dos varões, né, no café da manhã dos varões, eu trouxe até a palavra do servo infiel, que era um servo que ele foi julgado como infiel porque ele dissipou os bens, né, do seu senhor, que era o rico da região. E eu trouxe essa provocação também, né? Eu gostaria de trazer também para a igreja. Como é que você tem cuidado das riquezas que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Porque o servo infiel, ele dissipou os bens dele, né? E se a gente for avaliar, a gente também dissipa tanto, né? Deus coloca nas nossas mãos filhos maravilhosos, bênçãos, a minha esposa maravilhosa. Só que a gente dissipa. Aí quem vai cuidar dos nossos filhos é as redes sociais. Quem vai cuidar dos nossos filhos é a internet. Quem vai cuidar dos nossos filhos é os celulares. Quem tem que educar os nossos filhos não é a escola. Então a gente não tem que dissipar a nossa responsabilidade. Vamos ser servos fiéis, esses cristãos de excelência, né? E para cumprir o primeiro mandamento, é preciso uma coisa que também é muito simples, que é conhecer melhor Deus. Porque se a gente conhece melhor o nosso Senhor, a gente o serve com excelência. Mas esse simples também é bem complexo. E aí, como é que a gente conhece o nosso Senhor Deus? Por meio da palavra. Glória a Deus. Vocês estarem aqui me ouvindo, concentrados e atentos, já é o primeiro passo fundamental para conhecer melhor Deus. Glória a Deus. Vocês estão ouvindo a palavra do Senhor. Vocês têm noção disso? 2000 anos depois, vocês estão aqui na presença ouvindo a palavra do Senhor, sem serem julgados, sem serem jogados em cadeias. Vocês estão aqui presentes, ouvindo. E não tem mais desculpa, tá, gente? Não tem. Aleluia, Deus! Ah, mas eu não tenho tempo, meu trabalho é muito correria. Hoje a gente tem um celular, a gente tem um aplicativo, a gente ouve até dentro do ônibus. Coloca ali no fone de ouvido, vai ouvindo. Porque até o aplicativo tem um áudio, você pode clicar lá no botãozinho e ouvir. Então não tem mais desculpa. E aí você fala, ah, nossa, meus filhos eles tomam muito tempo, eu não tenho mais. Aí você tem que ler, meus irmãos. Leve a Bíblia para os seus filhos. Leia junto com os seus filhos. Se a sua ocupação nesse momento é essa, eu não sei porque o Senhor está querendo nos falar isso, mas se o problema está sendo esse, leve a Bíblia para casa. Compra a Bíblia infantil, nem que seja isso, mas leve a palavra. Leia a palavra, conheça melhor o nosso Deus. Vamos largar mais as redes sociais, porque a gente ganha tempo. Ganha tempo. Glória a Deus. Não estou dizendo que você tem que, nossa, agora eu vou ser radical, nunca mais vou nem pegar no seu. Não é isso, é administrar o seu tempo e colocar Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. É uma posição, é uma decisão simples, muito simples. E que você tem que soltar coisas para você poder passar na porta estreita. É uma decisão. Então, se no momento, eu estou tendo dificuldade de ler a Bíblia, mas eu passo 3 horas na Netflix assistindo um filme, então vamos começar a avaliar. E eu vou dar até uma dica que você é meio ousado até. Então, nossa, eu gosto, sei lá, Dr. House, Grey's Anatomy, eu estou assistindo isso. Na Bíblia, meus irmãos, você encontra o médico dos médicos. Aleluia, Deus! Não tem comparação, não tem. Aí você é aquela pessoa que é viciada em dorama. Nossa, aquele japonesinho, aquele filme, né? Clássico. Na Bíblia tem tantos romances. Meus irmãos, se vocês começarem a investigar mais, ler, aprofundar mais, vocês vão ver tantos romances, tantas histórias, né? Bonitas.
Aí você, nossa, eu sou fã de Duna, Game of Thrones, né? Que é aquelas séries mais épicas. Você já leu o livro de Reis, meus irmãos? Meu Deus do céu. Game of Thrones ficou, as temporadas tudinho fica no chão, porque é muita coisa aí. Se você for avaliar tudo real, nossa, pode ser mais interessante, né? Então, Marvel, nossa, eu gosto muito de Marvel, de DC, né? Dos super-heróis. O maior de todos os super-heróis, meus irmãos, ele está aqui na Bíblia. O maior de todos os heróis está aqui na Bíblia. Eu dou um desconto ainda para quem assiste The Chosen, né? Mas nada substitui o ir direto na fonte. Eu assisto as séries, né, cristãs, mas vá na fonte, meus irmãos. Não deixe de ler a Bíblia porque você está vendo uma série cristã. Deus tem um convite para você nessa noite, meus irmãos. Abrir mão de algumas coisas para poder passar por essa porta estreita. Eu não sei se vai ser as músicas, não sei se o ambiente. Eu vou dar um exemplo de mim hoje. Eu estava numa confraternização do trabalho, agorinha. Saí de lá, está todo mundo lá comemorando, e eu estou aqui na presença de Deus. Porque eu sei exatamente o Deus que eu sirvo. Eu sei que eu poderia estar lá, poderia estar feliz, mas aqui é onde eu tenho a verdadeira felicidade. Glória a Deus. E o engraçado foi que uma pessoa lá estava, um amigo, né? Ele falava, nossa, eu não bebo e tal, nós estávamos conversando e tal, a gente meio que trocou uma ideia, e ele, na hora, ele começou a fazer, ele estava bebendo uma bebida alcoólica. Eu perguntei, né, uai, você bebe? Aí ele, não, eu não costumo beber muito não, mas aqui é de graça, né? Eu estou bebendo aqui. Eu falei, bom, o suco também é de graça. O suco é de graça e está maravilhoso, tem uns drinks misturados, está maravilhoso. Então, meu irmão, eu não sei o que você vai ter que abrir mão para passar por essa porta estreita, meu irmão, mas vamos fazer uma análise. E aí, se a gente for avaliar, né, amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou convidar os irmãos a abrir no livro de Coríntios, 1 Coríntios 13. É uma passagem também bem conhecida. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade ou amor, né, dependendo da tradução, seria como um metal que soa ou um sino que tine. E ainda se tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade ou amor, nada seria. Meus irmãos, não adianta você vir para a igreja. A pastora na abertura foi muito forte nessa parte. Não adianta você girar, rodopiar aqui, fazer de tudo. Se você não tiver amor, nada disso adianta. Se você levantar a mão para orar por um irmão, e você não tiver amor, nada adianta. E o amor, se a gente for avaliar, Jesus é um dos maiores exemplos de amor. Glória a Ele Deus. deu a vida por você. Eu posso amar minha filha, amar demais, mas eu não sei se eu morreria, por exemplo, por uma pessoa que eu não conheço. Então, assim, o sacrifício, ele se sacrificou, deu a vida para que o difícil se tornasse fácil para você. Ele veio para dar uma aula do que é amor, do que a gente não sabia. Ele veio para tornar fácil a nossa vida, para conduzir. E nós temos todas as orientações aqui na Bíblia. E começa pelo Novo Testamento para vocês avaliarem. Todas as mensagens que ele deixou foram muito fortes nesse sentido, de que o amor
ele é fundamental para a vida cristã. O peso, a responsabilidade e o final da nossa vida não vale a pena nada, não vale. Nada do que está sendo apresentado numa bandeja para você hoje vale a pena. Mas eu te digo, esse amor aqui vale a pena. E esse amor aqui traz frutos. E se você ama a Deus sobre todas as coisas, se você coloca a Deus diante das coisas que você faz, se você ama mais a Deus que o seu trabalho vai prosperar. Se você ama mais... e a gente tem até exemplos na Bíblia. Se você for avaliar Caim e Abel, os dois deram a oferta do mesmo jeito. Os dois deram a oferta. Quando houve o amor, agradou a Deus. É diferente. Então coloque amor nas coisas que você vai fazer. Se você vai subir aqui para tocar um violão, ou se você está lá atrás, simplesmente passando o projetor, faça isso com amor. Porque isso faz toda a diferença. Isso é mostrar que Deus está presente nessa igreja. É por isso que a gente tem essa casa de pobreza. Se Deus está presente, o amor está presente. Não tem outra opção. E o difícil se torna fácil. Então você vai passar pelas adversidades? Vai. Eu dei o exemplo agora de quando entrei na faculdade. Mas eu tinha uma fé, eu tinha uma esperança de que Deus ia resolver. E Ele resolveu, Ele colocou os irmãos na hora certa. Uma pessoa que deu uma passagem para eu ir, e a outra lá deu para voltar, e eu consegui. No primeiro dia de aula eu consegui ir. E aí você fala assim, nossa, mas é fácil, né? Para você falar disso, você tem uma esposa que te ama, você tem filhos maravilhosos. Eu era grato quando eu também trabalhava no fast food. Quando eu só tinha um biscoito, eu só tinha um pacote de biscoito recheado para comer o dia todinho. E eu tinha esquecido da marmita em casa. E mesmo assim eu estava agradecendo a Deus. Meus irmãos, a gente sempre ouve, né? Quando adolescente, né, estava conversando, aí fala assim, nossa, é tão difícil a minha vida. E a gente, adulto, olha e fala, nossa, difícil? Você tem um boleto para pagar? A gente tem essa análise, né, de fora. Mas quando a gente está vivendo, não é tão difícil. É difícil, todos nós passamos por essa fase e nós sabemos o quanto o sentimento é de dificuldade. Mas eu te digo, quando a gente depende de um Deus, tudo se torna fácil, meus irmãos. Não tem nada mais prazeroso do que um adolescente chegar em casa e está com a comida pronta, está a caminha dele lá para dormir, ter a tranquilidade. E nós temos isso quando nós nos tornamos cristãos, quando nós assumimos que Deus é o nosso único e verdadeiro Senhor. Nós temos esse conforto, nós temos um Deus que nos protege, que nos defende. Como é bom depender de Deus, não é? Tudo se torna fácil. Deus provê, Deus providencia. Não tem dificuldade que não tem uma solução, porque Deus sabe de tudo. Glória a Deus. Ele honra. Então eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei, não faço ideia, mas o Senhor sabe. Ele te sonda, Ele sabe as suas dificuldades. E o convite hoje é só isso. É simples. É aceitar o Senhor como seu único verdadeiro Senhor. E seguir um mandamento, uma coisa simples. E na sua derivação, né, que é amar o próximo como a si mesmo. Sejam gratos, sejam solidários. Não adianta nada Deus prover, você ter toda a sua tranquilidade, e o irmão do lado está passando dificuldade, e você sabe. Então que nós sejamos mais sensíveis a esse lado, porque quando Deus está presente, a nossa sensibilidade existe. Nós somos gratos. Não tem como você passar por uma pessoa e deixar ela do mesmo jeito, não tem. Quando Deus está presente, não tem. Ele te toca.
Nem que você passe direto, mas quando você chega lá na frente, você fala, caramba. Dá um exemplo, né? Você está passando de carro, vê alguém empurrando o carro. Nossa, ele está lá sozinho empurrando o carro. Aí você para ali no semáforo, olha, tomara que venha alguém para ajudar. Será que vai vir? Eita, vamos ver. Meus irmãos, hoje eu vi isso acontecendo. E eu vi 10 pessoas saindo, pararam o carro, saíram com a porta, deixaram a porta aberta no meio da batina. Saíram para poder empurrar o carro, ajudar. Porque não tem como, ele provoca. Quando você tem a presença do Senhor, quando você tem o Espírito Santo de Deus, quando você assume, escolhe atravessar pela porta estreita, não tem como, ele te provoca. E você sente isso. Então, meus irmãos, que nós saiamos daqui de uma forma diferente, né? Não tenhamos que passar como o filho pródigo, por exemplo, que teve que sair, gastar tudo para poder perceber que na presença do Pai dele ele tinha tudo. Você tem tudo na presença de Deus, meu. Você tem tudo que você necessita. Mas eu tenho um carro, você não necessita, porque se você precisasse, Deus tinha colocado na sua mão. É isso, Deus coloca tudo, Ele providencia. Se você está na presença de Deus, Ele providencia. Ninguém viu o pastor aqui andando a pé, não, providenciou. Por quê? Porque ele foi fiel no pouco. Quando a gente é fiel no pouco, Deus providencia. Quando a gente é grato por uma bicicleta, igual o irmão que vai de bicicleta para casa, quando a gente é fiel por isso, Deus providencia. Então vamos ser gratos. Escolha a porta difícil, porque é tão fácil isso. E o fardo, ele é pesado, mas Jesus te convida hoje a fazer uma simples escolha e decidir dividir esse fardo com Ele. Glória a Deus. Todos que estão cansados, deixa aqui, deixa eu te ajudar, a carregar esse peso. Você não precisa disso, você não precisa ficar tenso com amanhã, porque eu estou lá, estou presente lá. Glória a Deus. Mas eu não sei, não, eu estou lá. Não se preocupe. O testemunho de hoje, por exemplo, foi. Imagina como ela ficou, fez o primeiro exame. Atenção, colocou nas mãos de Deus, o fardo fica mais leve. Nós temos um Pai que está cuidando da gente, que está providenciando tudo. A gente só tem que decidir isso. Viver esse único mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, a gente não vai zombar do irmão, a gente não vai destruir o sonho de alguém, a gente não vai ser usado pelo mal. Verdade. Porque quem usa a gente, meu irmão, é Deus. Glória a Deus. É Deus. É Ele que tem que ser o centro da sua vida. É Ele. E a gente conhece Ele por meio da palavra, meu irmão. Então, encerrando aqui o culto, faça um propósito. Eu vou ler um capítulo por dia, não é muito, mas leia um livro inteiro. Eu dei até, satirizei aqui um pouco, né? Se você gosta de uma coisa, mas você vai atrás de atrás de acordo com a sua necessidade. Nossa, eu estou num momento mais tenso. Se você for pegar o Novo Testamento, a quantidade de milagres é uma motivação. Quando a gente fica feliz com a bênção do outro, a gente se fortalece também. Se a gente avaliar a quantidade de milagres que Jesus fez e que Ele pode fazer na sua vida hoje, um simples passo seu, uma decisão. Então ame a Deus sobre todas as coisas, porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai tratar sua mulher mal. Não tem como. Não tem como. Se você está na presença de Deus, se você está na presença de Deus, você não vai acessar um site para ver pornografia. Você não vai. Porque Deus está presente, porque Deus é o centro de tudo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o convite está feito, o desafio está aí,
E não é o Alisson que está fazendo desafio, não, tá? Não é comigo, não. Você depois não tem que me encontrar e falar, olha, eu militar, um capítulo. Não, não precisa. O que você precisa é interiorizar essa palavra. É querer estar mais próximo de Deus. Porque quando você lê a palavra, é exatamente isso. Você não está lendo uma história para entretenimento. Não. Não. Pelo contrário. Você está trocando entretenimento por conhecimento. Glória a Deus. Das coisas de Deus. Então pratique a gratidão. Escolha a porta estreita e larga tudo que for necessário para passar pela porta. Porque é muito fácil, é simples, a porta é estreita, mas é fácil de passar. O difícil é porque a gente quer levar tudo com a gente. Não tem como você vir na frente aqui no altar, dizer que Deus é o centro da sua vida e querer carregar tudo, querer carregar a bebida, querer carregar a confraternização, não, é de graça a bebida. Não dá, meu irmão, não dá. A escolha é simples, a gente é que dificulta. Verdade. Porque com Jesus não tem dificuldade, não tem. É facilidade, é verdade, é vida, é presença. Deus toca, Deus abençoa, Deus te traz, coloca as suas sandálias. Não, se você conhecer minha vida, meu irmão, nossa, não dá não, você está falando isso aí é bonito, ó, mas minha vida é difícil. Não tem dificuldade para Deus, não tem bloqueio, não tem limitação. Para Deus não tem impossível. Glória a Deus. Então, por mais que, nossa, meu passado todinho, Deus faz uma nova criatura, porque Ele é assim que Ele trabalha. Olha a história de Paulo. Paulo era um perseguidor, ele estava indo lá para finalizar. A missão dele estava indo lá. No meio do caminho, houve uma mudança. E o engraçado, se a gente for avaliar, é que ele cegou, deixou ele sem ver. Quantas vezes a gente precisa fechar um pouco os olhos e nós mesmos avaliar a nossa vida? Porque se a gente for olhar o mundo, a gente vai pelas belezas do mundo. A gente quer brincar na bandeja, porque a gente quer o fácil. Só que, repito, o fácil não está nas facilidades do mundo. O fácil está na presença de Deus. E viver uma vida e assumir esse mandamento. Esse único mandamento, essa simplicidade. Então, é essa a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês.